Oi pessoal, vou procurar ser bem rápido nesse vídeo, mas por favor assistam o vídeo todo porque ele é muito importante. Pois bem, por que eu estou fazendo esse vídeo de alerta? Porque simplesmente eu estou vendo que muitas pessoas bem intencionadas estão colocando vídeos que não condizem com a verdade. Talvez naquela vontade de ajudar, estão esquecendo de mencionar alguns pontos que são importantíssimos para vocês. Eu comecei a postar os vídeos sobre currículo e curso, principalmente, porque eu via que as informações eram muito desencontradas. Currículo não tinha quase nada. E curso, muitas vezes as informações não eram completas, o pessoal tinha dificuldade. Pois bem, quais são os perigos que eu estou pedindo para vocês tomarem cuidado? O primeiro deles é que tem muito curso que é gratuito. E aí você entra, faz o cadastro, e depois de 3 semanas fazendo o curso, você percebe que o curso não tem certificado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou vendo muita gente colocando curso gratuito e não está mencionando que o curso não tem certificado. Aí depois que você fez todo o curso, o que você percebe? Que você não tem como provar na empresa que você vai deixar o teu currículo que aquele curso você realmente fez. Percebeu? Do que adianta fazer um curso sem ter certificado? E até pouco tempo a Unicamp dava 7 cursos, se não me engano, que eu não postei. Por que eu não postei esses 7 cursos? Eram cursos gratuitos, mas não tinha certificado. Um outro ponto, pessoal, que eu queria alertar vocês, são aqueles cursos que são anunciados da seguinte maneira: curso gratuito com certificado. Mas a hora que você vai verificar, o curso é gratuito, tem certificado, mas o certificado é pago. E aí a pessoa que está desempregada, que está fazendo o curso para conseguir uma colocação e optou por esse curso pensando que tanto o curso como o certificado eram gratuitos, acaba se decepcionando. Então, muito cuidado. O curso gratuito com certificado não significa que o certificado também é gratuito, ok? Outro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês é aquele curso com restrições. Tem empresa que não acha ruim. Ela sabe que você foi e fez aquele curso que não oferece tudo que você poderia ter. Não oferece tutoria, acesso a vídeos, apenas um conteúdo limitado. Tem empresa que não vai achar ruim, vai pegar esse certificado teu, vai aceitar o curso, vai aceitar o certificado. Mas também tem empresas que não vão aceitar isso, porque vão acreditar que na realidade você não fez um curso completo. Você teve uma restrição no aprendizado. Então é algo que não tem como falar que vai te dar problema ou não vai. Mas que algumas empresas não aceitam, isso, gente, não tem nem como a gente duvidar. Tá? E de certa maneira, se a gente for parar para ver, realmente o teu aprendizado sofreu uma restrição aí. Outro ponto importante que eu queria falar com vocês é a questão do certificado ser aceito. Como é que um certificado ele é aceito ou não? Primeiro, ele tem que ter um reconhecimento. Alguns certificados são reconhecidos pelo MEC, portanto é um peso muito grande. Mas tem muitos cursos gratuitos que eu mesmo acabo passando para vocês e que não existe o reconhecimento do MEC. Mas a escola tem um banco de dados em que ela certifica depois que a pessoa realmente fez esse curso. Perfeito? Dito isso, eu queria que você pensasse em uma coisa. Quando você chega com um certificado ou diploma numa instituição, numa empresa, o que ela vai fazer é comparar o que você tem com o que outra pessoa tem. Então toma muito cuidado, porque se tem uma pessoa que tem um curso do Senai e uma pessoa que tem um curso de uma instituição que eu nunca ouvi falar, é claro que eu sei que o Senai é uma escola exigente, uma escola que dá muita atenção ao aprendizado, e se você passou é porque você aprendeu. Ao passo que eu não conheço a metodologia de ensino de outra. Então, quando você for fazer um curso, tente perceber, a escola que você vai fazer é uma escola de peso? É claro, se você não tem opção e nem consegue fazer numa outra escola, uma escola de peso como essa que eu falei, o Senai, melhor fazer o curso em uma outra. Antes ter o curso do que não ter nada. Mas lembra, também a questão de nome de escola vai pesar bastante. Então preste muita atenção nessa questão, porque pode ser um diferencial para você. Outro ponto interessante, tem uma série de escolas que estão colocando o seguinte: curso gratuito com certificado gratuito. E aí você faz o curso inteirinho, chega no final
eles vão cobrar para emitir o certificado. Deixa eu tentar passar para vocês que de repente vocês vão resolver isso daí. Na realidade, o certificado é gratuito, mas eles vão cobrar pelo serviço de imprimir isso para você. Então fica esperto. Você vai ter que navegar a página muito bem navegado para encontrar o local em que você vai salvar esse arquivo em PDF e aí você imprime na sua casa. Dá trabalho, é difícil achar o local em que tem esse local para você pegar o teu certificado sem ter que pagar para a pessoa imprimir. E depois você imprime em casa. Porque geralmente esse serviço, para eles emitirem, ou melhor, para eles imprimirem e mandarem para você esse certificado, não sai barato. Como é que eu posso fazer muito bem feito esse curso para amanhã ninguém me negar? Por exemplo, eu citei para vocês cursos gratuitos de Word. E eu sempre falei para vocês fazerem o quê? Não faça um, faça dois. Por quê? Porque aí a carga horária vai ser maior. Percebam, isso mostra que você tem que pegar as explicações que eu passo para vocês. Porque senão você vai pegar aqueles vídeos curtos que muito youtuber faz e põe, e o que vai acontecer? Ele vai falar, o caminho é esse, sucesso para todos, é isso aí. Pronto, 2 minutos você assistiu. Mas na realidade você não percebeu a questão de carga horária. Então assista os vídeos. Não quer prestar atenção, quer ir direto naquilo que é o site para você verificar? Tudo bem, não tem problema. Mas lembra, tem que ler tudo que está no site. Não quer assistir um vídeo de 6 minutos? Tudo bem. Mas aí tem que perder 20, 30 minutos para ler o que está no site e entender, para você depois não ter problema. Sou professor do Instituto Federal, dou aula de administração e empreendedorismo, ajudo os alunos a fazer currículo e também inserir no mercado de trabalho. Já fui professor do Senai São Paulo e também trabalhei no Senac. Então, gente, quando eu faço o vídeo de maneira bem curta, eu tento encurtar ao máximo, mas colocando sempre as informações que são importantíssimas para vocês. É isso aí, gente. São esses os cuidados, tome muito cuidado mesmo. Eu estou ficando bobo de ver o tanto de gente que fez esses cursos e agora tem que pagar pelo certificado, ou de repente que não sabe se paga porque não sabe se recebeu o certificado. Gente que pagou, recebeu o certificado, mas que não valeu. A pessoa tenta ir em 1, 2, 3, 4, 5 empregos, que estava quase certo dela entrar e ela não entrou. Qual é o motivo? O motivo pode ser qualquer um desses que eu falei. Ninguém que é de RH vai te falar que o problema é porque o teu certificado não valeu. Porque a pessoa vai ser processada, a escola vai falar mal dela, enfim, você imagina o que existe de processo por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a carreira é nossa. Então quando você determina se vai fazer um curso ou outro, quem está definindo, quem está tomando a decisão é você. Então a decisão é tua. Fica esperto, avalia direitinho. Se quiser trocar uma ideia, manda e-mail, deixa um comentário no vídeo. Vai ser um prazer responder. Veja que eu sempre respondo para o pessoal num período curto. Troque ideias. Vai ser um prazer conversar com você e evitar essas armadilhas que estão aí, infelizmente, tá? Tem muita gente séria, mas também tem gente que a gente sabe que nem sempre é tão sério assim. Mas estamos aí, que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Um abraço e até a próxima, gente.